O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Evangelho de João, capítulo 10, verso 22 diz: naquela ocasião celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém e era inverno. E Jesus caminhava dentro do templo pelo pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam a Jesus para indagar-lhe: até quando nos deixarás em dúvida? Se és o Cristo, dize-nos claramente. Respondeu-lhe Jesus: eu já vou-lo disse, e vós não acreditais. As obras que realizo em nome do meu Pai testemunham a meu favor. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. E por isso, uma vez mais, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus os interpelou: eu tenho-vos revelado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual dessas obras vós quereis lapidar-me? Os judeus responderam-lhe assim: por nenhuma boa obra nós te lapidaremos, mas sim por blasfêmia, e porque, sendo tu um simples homem, te fazes passar por Deus. Jesus lhes contestou: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser quebrada, como vós dizeis daquele a quem o Pai santificou e enviou a esse mundo, tu blasfemas, porque vos declarei, eu sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço, mesmo que não acreditais em mim, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Contudo, uma vez mais tentaram prendê-lo, mas ele se desviou das mãos deles. Amém, irmão? Podeis sentar. Esse texto de João, que já vimos muitas vezes, é um texto bem interessante, porque Jesus está passeando lá num local, Pórtico de Salomão, dentro do templo, e alguém se aproxima dele. Vem cá, até quando você vai deixar a gente assim, nessa expectativa? Fala-nos claramente. Ou seja, Jesus estava de alguma maneira, de muitas maneiras, como nós já sabemos, pelas obras realizadas, atraindo a atenção. Mesmo quando ele está calado, alguém chega até ele: não, fala aí. Dessa vez ele não está nem pregando, não está falando, ele está só passeando pelo Pórtico de Salomão, uma área, segundo eu estou entendendo pelo texto, que se dava dentro do templo. Não estava pregando como de costume, não estava ensinando na praça, no meio das ruas, não estava lá nos montes, não, estava apenas andando, mas alguém quer saber, afinal de contas, e chegam até Jesus. Vai nos deixar em suspense até quando? Fala-nos claramente. Jesus diz assim: eu já falei, mas vocês não querem acreditar. Ou seja, Jesus já havia falado, mas eles não aceitaram, não credibilizaram. Mas eles continuam querendo saber aquilo cuja resposta eles não estão dispostos a aceitar.
Mas aí fica o tempo todo, isso é uma coisa bem interessante, porque eu vejo isso muito na sociedade, demais, em debates e tudo mais. Hoje a nossa sociedade está uma miséria cultural, mas houve algumas décadas atrás, irmãos, que os debates no rádio, os debates em televisão, livros interessantíssimos, mostrava o lado das coisas, pessoas afirmando de um jeito, outros contendendo de outro, principalmente arqueólogos e filósofos, essas coisas que hoje, nossos jovens hoje mal sabem resolver uma equação do primeiro grau. É impressionante. Os livros da minha época eram livros que minha mãe teve que lavar muita roupa para fora para conseguir livros que custavam um salário mínimo. Era um absurdo. Então, o desaculturamento é um negócio horrível. Bem-aventurado aquele que se lançar a essa biblioteca chamada Bíblia, esses 66 livros, meu irmão, para que você tenha algum conteúdo, e esse é o melhor conteúdo dentro de si. Porque se você depender de informações desse mundo atual, acabou a sua vida, acabou a sua história. Você não vai ter mais nada. As coisas que eu estudei hoje, de vez em quando eu faço algumas perguntas, algumas jovens dessa atual escola aí, eu fico simplesmente horrorizado. O meu pai criticava os ensinamentos dos colégios que eram dados a mim. Se meu pai hoje fosse questionar os ensinamentos que são dados aos nossos filhos, ele ia dizer assim, não, vocês não estão nem indo para a escola. O que vocês estão fazendo lá? Se ele questionava os meus. Eu peguei uns livros, meu pai tinha mania de guardar os livros dele. Eu peguei alguns livros do meu pai, até hoje tem livro lá, que minha mãe deixou lá na gaveta. É simplesmente impressionante. Os livros de 4ª série do meu pai estão mostrando coisas que eu só fui conhecer no 3º ano do 2º grau, quando já estava para concluir o colegial. É impressionante. Então, o que se vê muitas vezes, voltando ao tópico? Pessoas convencem as outras, mas as que foram convencidas não se dão por convencidas. Elas não assumem, elas não admitem. É o caso aqui, vem a Jesus. Até quando tu vai nos deixar em suspenso? Dize-nos claramente. Jesus diz, eu já falei, mas vocês não querem acreditar. E fica esse bate-boca que é, verdadeiramente os judeus são um povo de dura cerviz e um povo obstinado de coração. Esse é incrível o DNA desse povo. A forma como esse povo se conduz chega a ser absurda. Eles se acham o top em tudo. Não vou contar aqui alguns detalhes das experiências da vida. Aí Jesus diz assim, olha, já que vocês não querem acreditar em mim, pelo menos, olha as obras. Jesus diz assim, eu tenho testemunho do que eu estou falando, olha as obras que eu estou realizando em nome do meu Pai. Imagina, Jesus chega ao ponto de dizer para eles, vejam as obras que eu fiz, olha aí, os cegos que veem, os coxos que andam, os paralíticos que se levantaram, olha os mortos que ressuscitaram, olha os pães multiplicados, olha Lázaro, olha lá, imagina Jesus jogando todas as obras na face deles e dizendo, vocês não têm ouvido tudo isso no meio da cidade? Não está entre vocês os que eu curei? Não está entre vocês os que eu ressuscitei? Não está entre vocês os que eu libertei? Jesus libertou uma mulher que tinha 18 anos, né? Andava curvada. E no meio deles, libertou a mulher, disse, libertei a filha de Abraão. Com aquela obra, o que eles queriam fazer? Criticaram Jesus. Não, se alguém quer ser curado, que venha outro dia, no sábado não. Jesus falou assim, não era lícito.
libertar essa filha de Abraão, que há 18 anos anda assim encurvada na prisão de Satanás, só porque é sábado? Aí Jesus deu muitas lições. O sábado foi feito para o homem, não foi o homem que foi feito para o sábado. E coisas e mais coisas, mas não adiantava, as obras de Jesus estavam na vida dele como testemunho. Irmão, eu te pergunto, o que se pode fazer por alguém que depois de ouvir a verdade, não a aceitou? Jesus falou assim: quando vocês entrarem numa cidade e pregarem, se não receberem o vosso testemunho, não tenta convencer, não entra em debate, não entra em discussão, não entra em querer provar nada. Não recebeu o testemunho de vocês? Sai da cidade. E quando estiver saindo da cidade, sacode até a poeira dos sapatos de vocês e das vestes de vocês. Não fica nada daquela cidade de vocês, nem a poeira. Haverá menos juízo para os de Sodoma e Gomorra do que para essas cidades que não recebem o testemunho de vocês. Mas eu te pergunto de novo, o que se pode fazer com alguém que é convencido das boas obras de Deus? Não são boas obras dos homens, são boas obras de Deus, mas não se dá por convencido. O que resta mais? Ló pregou lá em Sodoma, chegou um limite. Daqui a pouco Deus disse: sai daí, Ló, acabou o tempo. Mandou fogo e enxofre, aniquilou a cidade. Quando a verdade bate em nossas portas, nós só precisamos, irmão, de uma coisa: humildade para se curvar. Irmão, não tem outro jeito. Muita gente que está aqui dentro tem demonstrado seu valor grandemente, porque cá entre nós, você aqui dentro, você já ouviu chicotada, você já ouviu pancada, você já ouviu. Eu lembro mensagens tipo assim: você veio aqui para cultuar o meu Deus, não o teu, você não tem Deus, eu que tenho Deus. Muitos levantariam, viravam as costas e iam embora. Você ficou, foi para casa, ouviu a mensagem de novo, ruminou e falou: é verdade, voltou para apanhar mais, apanhar de novo, porque o ministério aqui é de pancada. Você está todo torto nesse mundo, Jesus quer te guiar no caminho reto, quer te botar no prumo, então tem que ser pancada. Ele repreende, corrige, açoita quem tem por filho. Será que qualquer pessoa estaria disposta para ouvir isso? Tu não tem Deus nenhum, o Deus cultuado aqui é o meu. Tu vai passar a ter o meu Deus, porque o teu tu não tem. Não é uma coisa absurda? Coisas desse tipo que o Espírito Santo vai e toca. Se você não se rende, o que acontece? Tu sai daqui dizendo, como tantos já saíram dizendo, que eu sou louco, que eu sou maluco. Mas se você examinar as obras da minha vida e confrontá-las com a Escritura, será que você vai ver um louco? Você vai ver um maluco? Ou seja, as obras que eu realizo, as obras que você realiza, elas dão testemunho de quem você é, do seu caráter e da sua conduta. Jesus foi muito claro: a árvore, que é símbolo do homem, será conhecida pelo seu fruto. Não há dúvida. Mas o que se fazer com alguém que ouve e está o tempo todo? Nos diz aí: não, mas eu já disse. Daqui a pouco passa um tempo: você é o filho de Deus? Eu já falei disso para vocês, dá licença. Aí vem: és tu filho de Deus? E brá. Daqui a pouco Jesus diz assim: eu sou. Pronto. E o que fazer com alguém que faz uma pergunta, mas não quer a resposta? Tu és o filho de Deus? Eu já disse para vocês que eu sou. De novo, pega essa pedra, vamos matar esse cara. Assim com clareza: tu és o filho de Deus? Por que fazer uma pergunta
se sabe que a resposta não vai te agradar? Seria melhor se esses judeus tivessem tocado a vida deles, seguido o conselho de Gamaliel. Deixa esse cara para lá, é um maluco, como eles diziam, os discípulos dele estão crescendo nada, os discípulos deles é um monte de ex-vagabundo, ex-prostituta, ex-bandido, esses que são os discípulos dele, deixa isso para lá. Tá, pelo menos eles talvez tivessem escapado, mas não. Tu és o Filho de Deus? Eu já disse que sou. Tá vendo? Blasfêmia. Ei, se tu não quer resposta, não faça pergunta. Toca a tua vida. Como questionar as obras de Jesus? As obras de Jesus foram tão impactantes, meu irmão, como são as obras da geração Jesus Cristo. Elas são muito impactantes. Nós e Jesus somos um. As obras da geração Jesus Cristo são tremendas, são impactantes. Tem gente que está dedicando sua vida só nos pesquisar. Bem-aventurado é ele. Tomara que se converta. Estou estudando esse movimento. Vai estudando esse movimento. Vai estudando. Quem sabe pode encontrar nele a luz, se Deus tiver misericórdia. Porque muitos estudam o movimento, mas não veem a grandeza dele. Muitos estudam o cristianismo e nem por isso deixam de ser ateu. Aí aqui Jesus diz assim, no verso 38, mas se as faço mesmo que não acreditais em mim, crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim, eu estou no Pai. Contudo, uma vez mais, tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Quer dizer, tentaram pegar Jesus de novo, porque Jesus está falando, eu faço as obras do Pai, eu realizo os milagres do Pai, olha as obras que eu faço. Não adianta, irmão, quando as pessoas não estão dispostas a aceitar a verdade, a não ser que seja a verdade que lhes agrada, pode dar a prova. Está vendo aquele morto ali? Ressuscita. Viu aí o meu poder? Viu que o diabo não tem poder de fazer isso? Só Deus pode dar a vida? Eu vi, mas eu não creio. É assim que as coisas funcionam. Está vendo aquele ali? É Lázaro. Vai começar com Lázaro. O que houve contigo, Lázaro? Eu estive morto por 4 dias. Está aqui, ó, essa legião de testemunhas. É mesmo? Ah, tá, mas eu não creio. É assim que acontece com o ser humano. Tem pessoas que, por mais que a verdade lhes bata na porta, elas não vão se render. Por isso, Jesus já criou o inferno para aqueles que não creem. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Automaticamente, todo aquele que nele não crê vai perecer e não terá a vida eterna, mas será eterno, terá a morte eterna. Mas se faço, mesmo que não acreditais em mim, crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim. Se Jesus está dizendo crede nas obras, significa que eles já tinham conhecimento das obras, mas não querem crer. Podem ver o melhor testemunho da tua vida, irmão, mas se não quiser crer, é livre. As pessoas são livres. Qual é a sua função? Sacode a poeira dos seus pés e segue o caminho para o projeto que Deus tem. Eu sempre falei isso aqui, irmão, não venda Jesus, não venda o ministério como um produto barato. Quando o teu vizinho da esquerda não quer a verdade, tenta o da direita. Se também não quiser, tenta o da frente. Se não quiser, vai para outro bairro, vai para outra cidade. Busca a direção e veja o projeto que Deus tem. Mas uma coisa eu te garanto, Deus nunca vai ficar mandando você bater o tempo todo na mesma porta. Não vai fazer isso. E você precisa entender essa grandeza do mover das obras, do tratado de Deus. No simples fato, meu irmão, de você passar, no simples fato de você falar alguma coisa, em pequenas atitudes, em todas essas coisas, Deus está mostrando o testemunho e o conteúdo dele na tua vida. Mas você precisa entender
que não é por isso que vão se converter, porque olharam para Jesus e o chamaram de um endemoniado. O que se fazer com uma geração que olha para o Filho de Deus e diz: tu tens demônio, demônio, sai. Aí, tá vendo? Ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. Ou seja, esse homem aí, ele tem um pacto com o diabo. Meu irmão, você tem ideia do que se pode analisar numa frase dessa? Falar que o unigênito do Pai, o Filho do Deus Todo-Poderoso, tem um pacto com o diabo e por isso ele expulsa os demônios. O que se restaria para uma geração dessa? O que aconteceu no ano 70. A cidade foi cercada por Roma e a rua virou rios de sangue. Um massacre descomunal. Mas os cristãos não foram massacrados nesse cerco. Aconteceu algo e os cristãos saíram da cidade. Dizem os historiadores, e os judeus pereceram debaixo das botas de Roma. Jesus falou bem claro: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui, irmão, Jesus diz no 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Não vá você pensar que as minhas ovelhas, então, se eu ouço Jesus é porque eu sou ovelha dele. Não, isso seria tipo uma predestinação. Não é isso. Quando Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, são todos aqueles que decidiram ouvir e seguir. Esses se tornam ovelhas, não são ovelhas antes de o ouvir e se render à sua palavra. São ovelhas que as pessoas que ouvem Jesus e o seguem, esses são as ovelhas dele. Mas ele vem, a Bíblia não diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu filho. Não diz, Deus amou as suas ovelhas de tal maneira. Diz o quê? Deus amou o mundo. Todos são chamados. Tanto que a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você não é um escolhido segundo a atitude de Deus. Não é a atitude de Deus que te elege, não é a atitude de Deus que te escolhe, é a tua própria atitude. Muitos são chamados. Depois que Deus chama muitos, povos, tribos, línguas e nações, ele observa cada um no seu centro de seleção e vê a conduta, o caráter, a atitude de cada um, e desses muitos que ele chamou, ele vai escolher cada um segundo a sua própria atitude. Quem são as ovelhas do Senhor? Aqueles que ele olha, eu alimentei com a palavra. Agora, o seu organismo tem que corresponder a um alimento que eu dei. Tem uns que não vai corresponder. Jesus falou para alguns assim, eu já mostrei as obras, eu já falei que sou filho de Deus, ou seja, são pessoas, ovelhas, vamos até dizer assim, que ele alimentou, mas colocaram para fora o alimento que ele deu, não se curvaram, não se renderam. Ele falou, não, esses daí não estão entre os escolhidos, estão entre os chamados. Ora, ele veio para os que eram seus. Quem eram os seus? Toda a nação judaica. Ora, desde que nós começamos a estudar cristianismo, nós não aprendemos isso, que toda a nação judaica era o alvo principal de Deus, e ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Porém, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber quem? Os que creem no seu nome. Nomes são conceitos, princípios, ideologia, regras. É isso que gira em torno do nome de Jesus. Aqui, eu acho interessante esse final, quando, contudo, uma vez mais tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. É assim que acontece. Você vai pregar, você vai falar,
E quem não aceitar a tua palavra, por mais que ela tenha o testemunho das obras, tenha o testemunho de outras pessoas, tenha o testemunho que é o suficiente do Espírito Santo, o que eles vão tentar fazer? Te aniquilar. Mas como a ave que escapa do laço, assim o Senhor livra a nossa alma. Te prepara, irmão. A tua vida será coroada de grandes obras. E essas obras são exatamente o projeto de Deus para te transformar em um mártir. Preste atenção na grande pergunta desta noite. Por que assassinaram Jesus Cristo? Eu te respondo, porque ele realizava grandes obras. Se Jesus não tivesse realizado as obras gloriosas que estão na Escritura, ele teria sido assassinado? Não. Quer ser cheio do poder? Quer realizar grandes obras em nome do Todo-Poderoso? Então também você quer um túmulo, quer uma cruz, quer chicotada, quer cadeia, quer afronta. E quando essas coisas sucederem na tua vida, então tu saberás que Deus está nos teus passos. Jesus falou: vocês não estão crendo em mim? Crede pelo menos por causa das... E presta atenção, tem pessoas aqui dentro que haverá obras tão estrondosas nas suas vidas que vai retinir o ouvido de muita gente. Como é que é? Quem? Não, estamos falando da mesma pessoa? Aquele cara assim, 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 aquela mulher assim, assim, assim. Não é possível. Quem é esse Jesus? Filho de Maria, José? Não está aqui entre nós, suas irmãs, seus irmãos? Não é esse aí filho de Maria e José? Não é aquele pobretão que nasceu lá em Belém e por pouco escapou do massacre? Jesus falou assim: eu sou o Filho de Deus, vamos apedrejá-lo. Por que vocês estão me apedrejando? Por quais das obras estão me apedrejando? Não é por nenhuma das obras, é porque sendo tu um mero, um simples, um inútil homem, tu te fazes a ti mesmo Filho de Deus, tu te comparas à divindade. E assim diz o Espírito Santo, geração de Jesus Cristo: comparai-vos à divindade. Comparai-vos, porque assim diz o Senhor: eu estou em vós, vós estáis em mim, eu e vós sois um. Qual é o objetivo do mundo? Exterminar a geração de Jesus Cristo. Eu fiquei impressionado com a profecia do último culto. Ele falou: você me deu um presente. Eu falei: você me devolveu a minha geração. Você me devolveu a minha descendência. Eu falei: meu Deus, se você soubesse que o seu passo firme na verdade, que você soubesse que pode aguentar chicotadas, pode aguentar pancada, porque quem vai se beneficiar disso não é só você, é o teu Deus. Presta atenção nessa frase: o teu Deus se alimenta de sangue. E é isso que o diabo tenta imitar nos terreiros. Mas esse princípio vem de Deus, porque assim foi dito: sem derramamento de sangue, eu não me satisfaço em perdoar. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O teu Deus se alimenta de sangue. Nunca tal se ouviu. Nunca Deus pôde falar para ninguém isso.
Por isso ele diz: vós sois a minha geração. Nunca isso foi dito dentro de uma igreja há 2000 anos. Por isso ele tem um altar. E ele quer voltar a regar esse altar. Mas você sabe que não é com água. Exulta e canta, meu irmão. Porque você está num quadrante onde verdadeiramente o Deus vivo, que é único, ainda fala com o homem. Quando Jesus disse: sou filho de Deus, maluco, endemoniado, vamos matar esse cara. Por quê? Jesus falou coisas muito profundas. E alguém não podia. O ser humano é muito arrogante. Ah, que coisa legal. O ser humano é um lixo podre, que quando morre ninguém nem aguenta chegar perto do cadáver, de tanto fedor, mas ele esquece disso. Ele esquece do quanto ele é simples, do quanto ele é inútil, do quanto ele não é nada. E quando ele olha para outro ser humano, carne e osso, como olharam para Jesus e viram um homem, apenas um homem de carne e osso, cabelo, um homem comum, calejado, suando, vestindo roupas comuns, falaram: impossível, você não pode ser o Filho de Deus. Por quê? Porque olhava na simplicidade daquele homem. Por que Jesus não podia ser o Filho de Deus para alguns? Porque alguns se achavam superior a ele. Você não pode ser o Filho de Deus. Quem sabe, se fosse eu, até poderia ser, mas tu? É incrível, às vezes que eu estou pregando aqui, sabe o que acontece? Deus me revela o que os homens pensavam quando estavam falando com Jesus. Impressionante isso acontece constantemente. Deus me faz falar para você, irmão, o que estava na mente dos homens que interrogaram Jesus. Isso é impressionante. Por isso, Deus tem falado aqui nesse lugar: nunca falei de forma tão clara, nem mesmo em Israel. Agora, irmão, a quem muito é dado, muito é cobrado também, né? Então, meu irmão, se a humanidade olha para o Filho de Deus, chama de endemoniado, por quê? Se Jesus estivesse vestindo vestes reais, como a gente sempre fala, montado num belo cavalo, né? Acompanhado de uma grande comitiva, talvez alguns pudessem olhar ele todo adornado e dizer assim: puxa, lá está o Filho de Deus. Porque o ser humano continua na tolice e na ignorância de não saber discernir o que os seus olhos contemplam. O ser humano, ele vê e ele julga pelo que vê. Jesus falou assim: vós julgais pela aparência, eu a ninguém julgo. Mas disse que nós julgamos pela aparência. Eu já falei, você estará pronto para a obra quando você puder falar de igual para igual, tanto com um mendigo seminu, quanto com quem veste um terninho e uma gravata. Aí tu estarás pronto. Tu não engolirás nenhuma palavra. Quando eu já vi muita gente chegar com autoridade para o irmão nas assembleias. Eles pensavam que eram profetas, né? E chegava com autoridade para os irmãos humildes: ó irmão, e brá, descascava. Quando entrava alguém de terno dentro da congregação, era bênção, e era falar manso: olha, você que está nos visitando, assim diz o Senhor, e tem uma grande obra na tua vida. Você já viu isso também? Quando alguém entra de terno, Deus tem uma grande obra. Quando alguém entra rasgado, tu está em pecado, seu miserável desgraçado. Miseráveis e desgraçados sejam os falsos profetas das Assembleias de Deus. Eles sejam miseráveis e desgraçados. Assim como os olhos deles julgou, assim seja sobre eles, que eles colham o fruto daquilo que eles plantaram.
Eu vi muito isso. Então, meu irmão, não podiam. O ser humano não aceita receber uma grande revelação quando ela vem de um vaso muito simples. Se você colocasse 3 vasos, um de barro, muito simples, um de barro pintado e um de barro adornado de diamante, com filetes de ouro, e colocasse um conteúdo dentro de um desses 3 vasos, e dissesse para alguém assim: olha, eu tenho um conteúdo, esse conteúdo é o mais importante da minha vida. Eita Deus! Esse conteúdo é o mais glorioso da minha vida, e eu guardei este conteúdo tremendo em um desses 3 vasos. Aquele ali muito simples, nem tinta não tem, aquele ali já está melhorzinho, aquele lá é super adornado, com diamantes e tudo mais. Em qual desses 3 vasos você acha que eu coloquei o meu melhor conteúdo, que vale mais que qualquer coisa desse mundo? Muita gente ia onde? No adornado de diamantes. Se é algo tão importante, está no super vaso. Jesus fez o contrário. Pegou algo tão importante, que é o seu espírito, e colocou nos vasos mais humildes e disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que fostes ver no deserto? Alguém ricamente vestido? Não. O meu melhor conteúdo estava naquele lá, na voz do que clama no deserto, aquele de barba grande, aquele de vestes de camelo, pele de camelo, aquele que comia gafanhoto e mel silvestres, aquele que tinha uma sandália de couro amarrada nos seus pés. O meu melhor conteúdo estava dentro dele. Por isso, os nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. Que fostes ver no deserto? Alguém ricamente vestido? Ou seja, que vocês foram procurar no deserto, que os olhos de vocês gostam de contemplar? Quem vem na geração Jesus Cristo, meu irmão, ou é para se converter mesmo, ou é para nunca mais pisar aqui. Porque aqui não existe meio termo, aqui é tudo ou nada. É sim, sim, ou não, não. Você é o vaso simples, que ninguém te vê atraente, mas é em ti que está o melhor conteúdo de Deus. Por isso, irmão, o que os homens veem em você, bate no teu exterior. Mas o que Deus vê em você está lá dentro, onde olhos humanos não podem penetrar. Por isso, quer falem, quer deixem de falar, pode falar o que quiser. Inclusive, irmão, você que tem acesso aos canais da geração Jesus Cristo, qualquer canal atualmente que tiver lá comentários, que as pessoas estejam falando lá suas besteiras, pode desativar os comentários lá, bloqueia e acabou a história. Porque para nós nunca interessa o que os homens estão dizendo, mas sempre o que Deus fala a nosso respeito. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Qual o nome da irmã que está atrás do Diego? Cileide? Eu tive uma visão, Cileide, com você, irmão Alexandre Braga. Deus mostrava, Cileide, vocês dormindo com demônios. Uma coisa impressionante, irmão, e repugnante. E quando aquele ato era consumado, eu vi o demônio cuspir em vocês e depois ir embora. Que coisa incrível, mas no começo, mestre, quando começou a oração, eu vi uma chapa de metal e essa chapa, ela era vazada
E onde era vazada, ela cortava. E nós tínhamos que passar por dentro dela. Ela estava aqui diante do púlpito. Interessante, quando nós víamos passar, ela não se abria para nós passarmos, mas nós afinávamos para passar por ela. Mas ainda assim, quando passávamos, aquele metal cortava o nosso corpo e nós passávamos, mas o sangue ficava. Louvado seja Deus. Eu tive uma visão, mestre, onde eu vi um anjo, eu via se abrir um portal na frente desse anjo. E esse portal era um portal de tempo. Eu via ele voltar no passado, da geração Jesus Cristo, e ele pegava no passado uma cadeira de profeta e trazia de volta para essa dispensação, e nessa cadeira tinha um nome, mas não me foi concebido ver quem era. Talvez Deus revele aos outros profetas, mas eu vi um nome nessa cadeira, e essa cadeira é de profeta, mestre, e essa cadeira está no ministério. Louvado seja Deus. Ontem, mestre, tive uma visão, acho que eu já até entreguei ela, mas ela me chamou muita atenção no momento que o irmão Paulo Sérgio ele orava contra o STF, e ele enfatizava que eles gritam que não há Deus. Então eu vi um anjo abrir o Gilmar Mendes, e ele arrancava um órgão vital do corpo dele. Achei impressionante essa visão, ele arrancava um órgão vital do corpo do Gilmar Mendes, mestre. E ali acessava. No momento que... Alô? No momento que o Ninho, ele estava louvando, mestre, irmão Paulo Sérgio e irmã Suelene, eu vi um anjo, irmãos, ele batia na fronte dos dois. Então eu vi, irmão, quando vocês tombavam, mas ele segurava vocês. E eu vi, irmão, aqui na frente uma tenda branca. Esse anjo, ele trazia vocês dois até a frente e colocava vocês dois dentro dessa tenda. E eu via, não via quem, mas eu via alguém tratando na mente dos dois. E eu vi, irmão, da mente sair farpas, sair espinhos. E vocês estavam com os olhos fechados. Impressionante essa visão, irmão. De repente, o anjo colocou um de frente para o outro. Então vocês acordavam e se olhavam, mas era como se você estivesse se conhecendo de novo. Impressionante essa visão, meu irmão. Durante todo aquele louvor que o Juninho estava cantando, eu via vocês sendo tratados dentro dessa tenda, você e a Suelene. Impressionante, irmão. Vocês olhavam um para o outro como se conhecesse naquele momento. Essa é a expressão certa, irmão. Louvado seja Deus, irmãos. Aleluia, Jesus. Mestre, quando o Senhor estava falando ali, naquele mover, né, de sobrenatural, eu recebi uma palavra. E assim diz o Senhor: eu abri a dispensação do sobrenatural na minha igreja. Pessoas aqui, mestre, serão arrebatadas. Eu estou com o impacto dessa palavra ainda em mim, irmãos. E isso aconteceu a partir da vida do irmão Davidson. Foi o que eu recebi na hora que o Senhor falou aquela palavra. Crê, não crê em mim, crê também nas minhas obras. Impressionante. E se abriu essa dispensação através da vida do irmão Davidson.
E assim diz o Senhor, nós veremos coisas sobrenaturais aqui neste lugar. Sobrenaturais aqui neste lugar, diz o Senhor. Aleluia, Deus. Irmão Davidson, eu vi, irmão, uma escada na tua frente. Essa escada era branca. E eu via que ela tinha alguns degraus. E eu via em cima dessa escada um homem de branco. E esse homem lhe chamava para você subir. Interessante, irmão, que quando você subia, você passava alguns degraus, você não tocava em todos os degraus, mas você subia. E Deus me deu uma palavra, irmão. Assim te manda dizer o Senhor, o teu Deus. Eu permiti nessa dispensação que tu, meu servo, pule alguns degraus, porém lá na frente eu te chamarei para tu voltar e tocar os degraus que faltam na tua caminhada, diz o Senhor, o teu Deus. Aleluia, mestre, até aqui. Irmão Davis. A paz, congregação. Paz. Irmão Carlão, Senhor da geração Jesus Cristo, te manda perguntar por que ainda adentra o meu tempo. Irmã Dominique, a sujeira das tuas vestes está aumentando. Irmã, Deus manda te perguntar quais os conceitos dele que está em ti. Há algum? Assim manda dizer o Senhor. Irmã, Deus manda você mergulhar nas pregações, nos seminários, pois eu vejo os dois como tocha viva. Irmão Jorge, assim manda dizer o teu Senhor. Antes de te recrutar para ficar debaixo do meu altar, grande obra ainda tenho contigo. Irmão Rafael Felipe, tu não és o que você pensa que é. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Irmão Paulo Roberto, o Senhor da geração Jesus Cristo manda você descer à casa do olheiro. Ele quer te modelar. Tu não irás conquistar nada com a força do seu braço. Viva o espiritual. Use o braço de Deus. Assim diz o Senhor. Irmã Carolina, o Deus da geração Jesus Cristo manda te avisar. Prestai atenção nas suas atitudes, para você não perder as minhas graças. Assim diz o Senhor. Irmão André, Deus vai te acrescentar algo em sua capa. Tu receberás um dom. Tu receberás mais um dom. Assim diz o teu Senhor. Irmão, Tônio, Deus da geração Jesus Cristo manda te fazer a mesma pergunta que eu fiz à irmã.
o que tu tens dele dentro de ti. Assim diz o Senhor. Irmã Luciana, a sua mão ainda continua suja. Não olhes para o hoje, olhes para o teu passado. Tu está em falta com teus irmãos, assim diz o Senhor. Mestre, até aqui. Assim que começou o culto, eu tive uma visão. Eu vi um anjo muito poderoso, branco, adentrar a congregação. As asas desse grande anjo eram umas asas que não ficavam abertas lateralmente, mas elas ficavam apontadas para o céu. Esse anjo, ele caminha no meio da congregação. Esse anjo é muito forte. Ele é semelhante a uma pessoa assim, desses musculosos assim ele é. É muito grande. Esse anjo tem espadas na mão, ele carrega muitas espadas. Alguns levantam e pegam essas espadas da mão do anjo. E alguns, quando pegam a espada, fica enferrujada. Alguns, a espada vira poeira e cai. Muitas espadas perdidas. Muitas espadas. Esse anjo ainda fica com um pouco de espada e vai para o lado direito, esquerdo, né, do Senhor, mestre, e direito para mim que estou vendo a visão. Do lado da Dayana ali. Esse anjo fica ali com algumas espadas ainda. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Quantas palavras desprezadas. Hoje eu vim cobrar. Palavras que não foram dadas, vídeos que não foram feitos, CDs que não foram entregues, por covardia, receio e medo. Muitos não fizeram a minha obra, muitos não fizeram a minha obra, se acovardaram, se entregaram a outras coisas, se entregaram a outros quereres. Irmão Juan, tem uma palavra do Senhor para ti, irmão. Quantas vezes eu quis usar a tua boca, mas tu cerraste os teus lábios, não falastes. Quantos amigos tu tens? Quisera eu ser o teu melhor amigo, mas ao contrário, aqui dentro tu és um. Fora desse lugar, tu ages como um ímpio. Isso não me agrada, diz o Senhor. Aleluias. Amém. Eu vi uma grande espada com cabo preto. Ela tinha como uma corda no cabo, corda segurando ela, como se essa espada fosse meio que quebrada, se o cabo dela estivesse quebrado, essa corda está segurando ela, essa espada. Aleluia, Deus. Essa espada são palavras dadas pela metade aparentes. Assim diz o Senhor. Tem gente que aliviou anos para parentes dentro
dentro da congregação. Anos e anos aliviando para parentes. Agora sim, diz o Senhor, eu falarei o nome de vocês. A partir de hoje eu vou falar o nome. Vocês me envergonharam. E a mesma espada que vocês não deram aos parentes de vocês, por acharem que ela não seria uma espada que feriria eles, e vocês tinham ela por quebrada e por uma espada dada pela boca de um sacerdote fraco, eu mostrarei para vocês que o meu sacerdote é forte e ele fala por mim. Aleluia, eu vejo a espada sendo consertada e um grande anjo manejando ela. O anjo anda no meio da congregação. Eu vejo o anjo andando no meio da congregação, com a espada. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus vivo. Aleluia, Deus. Ele está parando do lado do irmão Marcel. Eu não sei se o irmão Marcel está aí, mas é isso que eu estou vendo. Está parando do lado dele. Deus vai te cobrar as palavras que tu negastes, as palavras que tu engolistes. Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. Aleluia, Deus. O anjo continua andando. Paulo Roberto, Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar a palavra que tu não desse no meio da tua parentela. Deus está vindo cobrar. Hoje é dia que Deus está trazendo uma cobrança. Assim diz o Senhor. Eu falei muito tempo e ninguém me ouviu. Eu tenho mais uma palavra de Deus. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Muitos que estão ouvindo pela internet, essa palavra é para gente que está ouvindo pela internet, só para quem está ouvindo pela internet. Assim diz o Senhor, vocês oraram, pediram a minha resposta, eu dei e vocês não cumpriram, eu cobrarei de vocês. Eu cobrarei de vocês. São vários. Pediram a minha resposta em situações, eu dei a resposta, vocês ouviram, confessaram que fui eu e negaram. E pensaram que eu era cego ou que eu não cobro. Pensam que esse lugar é uma brincadeira? Eu sou o Deus verdadeiro. Eu troco o meu nome para me chamar o Deus da geração Jesus Cristo. Eu cobrarei, diz o Senhor. Eu cobrarei, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Tive uma visão de eu vi algumas dobradiças. Essas dobradiças de porta, de portões. Dobradiças, eu vi grandes, vi dobradiças pequenas. Vi várias dobradiças, e são portas que o Senhor abriu, o Senhor Deus da geração Jesus Cristo abriu. Vejo muitas, meu Deus, quantas portas de emprego o Senhor abriu, quantas portas de casa o Senhor abriu, quantas portas o Senhor abriu. E eu só vejo a dobradiça, eu não vejo nem a porta mais, ela estava escancarada. E muitos não entraram, muitos não quiseram, muitos não ouviram, preferiram viver na mesmice, preferiram viver... E tem mais, assim diz o Senhor. Às vezes acharam que a minha porta não era boa. Disseram isso, não foi Deus que abriu. Eu estou vendo dizerem isso. Não foi Deus que abriu essa porta, porque acharam que ia passar necessidade. A falta de fé de vocês me enoja, diz o Senhor. Eu tenho nojo de vocês. Eu tenho nojo. Vocês continuarão dentro da minha casa até o final, mas vocês não ganharão nada. Vocês me enojam. Vocês me enojam. Eu sou o Deus que abriu o mar vermelho. Eu sou o Deus
que fez chover pão do céu. Eu sou o único Deus. Muitos dizem que credibilizam a minha palavra, mas quando a minha porta está aberta, dizem não. Pois agora morrerão na própria porta que quiseram. Eu não abrirei mais nenhuma porta. Aleluia. Amém. Faz algumas vezes que eu tenho essa visão, que eu vejo um túnel. Muitas vezes. E hoje novamente eu vi esse túnel. Eu tenho várias visões com esse túnel. E assim diz o Senhor: eu ligarei da terra ao céu muitas pessoas. Eu arrebatarei alguns. Levarei para conhecer o meu céu pela parte de dentro. Darei experiências extracorporais. Darei experiências com o corpo inteiro sendo arrebatado. Farei coisas inimagináveis e indescritíveis no final desses tempos. Começarei uma unção desde o dia de hoje. E daqui para frente os meus fiéis receberão algo que eu tenho guardado há muito tempo para dar para essa geração. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Tinha visto no meio dos louvores telhado de uma casa humilde. Depois eu entendi que eram casas. Me mostrou uma casa, mas o Senhor falou para mim que eram casas. E eu não entendi aquilo. E depois eu vi até tendas, uma tenda também, mas muito fraca ao meu modo de ver. E daí quando o senhor mestre falou no comentário uma palavra dizendo que teriam furacões e catástrofes naturais, mas que era para não se preocupar, que as casas dos membros da geração Jesus Cristo, dos fiéis, né, da geração Jesus Cristo, não seria abalado. E eu entendi. O Senhor me mostrou isso. Não se preocupem se a casa de vocês é humilde ou como for. O Senhor vai mostrar que Ele derruba todas as casas dos lados, na frente, e a tua casa ficará em pé, intacta. Amém. Tenho mais a dizer sobre isso da casa. E o Senhor diz, as casas mais humildes, aquelas que parece que não tem como, que vão cair, essas Ele vai aguentar em pé, intacta. O Senhor me ordena a falar isso novamente. Que todos verão isso. Todos verão isso. Ele manterá casas choupanas, casas humildes, intactas, para mostrar que Ele é o Deus desse povo. E quando isso acontecer, lembra-te, fala da geração Jesus Cristo, fala o nome Pastor Tupirani. Assim diz o Senhor, preguem e usem este nome, eu estarei neste nome. Assim diz o Senhor, falem o nome Pastor Tupirani. Eu estarei junto com esse nome, vai uma unção minha. E eu abrirei entendimentos com este nome. Amém. Eu vi uma grande luz. Saí aqui da sala de onde é que nós estamos vendo o culto, ela vinha. E foi na hora do louvor do Júnior. Ela vinha, saía e passava. E ela passeava por todos aqui e por todos que estão ouvindo no templo ou em qualquer lugar, inclusive aos que vão ouvir depois, mas os que são geração Jesus Cristo. E essa luz passou e transformou todos em ampulhetas, foi impressionante. E desceu um anjo do céu, e esse anjo veio. Algumas ampulhetas ele virou, outras ampulhetas ele quebrou.
Algumas ampulhetas estão com a areia quase no fim, ele nem mexeu. Eu creio muito que é o tempo de vida. E o mais interessante é que algumas ampulhetas, 3 ampulhetas ele quebrou. Essas 3 ampulhetas ele quebrou. Elas não existem mais. 3 ampulhetas. E tem uma espada circulando as outras ampulhetas, sem auxílio de mão. Essa espada circula as outras ampulhetas. E o sentimento que eu tenho, quando eu sinto essa espada passando, essa espada tem uma ira. E essa espada vai quebrar outras ampulhetas, inclusive ampulhetas com areias bem cheias. Vão ser quebradas algumas ampulhetas. Prepare-se, prepare-se. Deus trará um grande juízo e uma grande cobrança. Prepare-se. Há muito tempo o Senhor já disse que começou essa cobrança, diz o Senhor. E muitos não atentaram. O meu tempo não é o vosso tempo. A minha hora não é a vossa hora. Não é. Os meus planos, eu reservo a minha exclusividade ao meu sacerdote, pois com ele eu falo face a face. Aleluia. Tive uma visão ainda quando o Júnior estava louvando. Eu vi o céu se mover, como quem pega uma tinta e começa a rodar assim numa grande painel, e assim ele ia se rodando e se movendo, se rodando e se movendo, mexendo assim, e ele ia ficando como fogo. Impressionante, ele ia movendo e ia ficando como fogo. Então Deus falou comigo. Deus disse assim para mim: veja como muitas crianças colocarão no altar a sua tenridade, a sua juventude, e morrerão martirizadas, muito jovens por mim. Aleluia. Eu vejo alguns adolescentes adentrando, esses que foram falados aqui agora, que são crianças agora. Eu vejo adentrando num lugar muito bonito. Sepultem mesmo os prazeres desse mundo, e a juventude de vocês vai valer a pena. Lembrem-se desse dia. Deus da geração de Jesus Cristo diz a vocês: valerá a pena. Valerá a pena. Amém. Paz. Elias, durante a pregação, eu via quando um anjo se aproximava do Marcelo, que está bem na frente de blusa vermelha, e o anjo tocava nele. Ele estava de pé e o anjo tocava nele. Quando o anjo tocava, ele caía, como se já estivesse morto. Ele não se mexia mais, não abria nem os olhos. Ficava ali caído. E naquele momento, o restante da família dele que está aí, vinha um rapaz e pegava nele querendo socorrê-lo. Só que quando ele tocava nele, o anjo o feria também. E naquele momento ele caía também, como morto. E os anjos, eles pegavam eles pela essa camisa que eles usam. Na gola dessa camisa, na parte de cima, eles puxavam eles pela blusa e jogavam do lado de fora da igreja. E ali a visão cessou. Paz.
Alguém mais? Alta aí. Mestre, tem 2 anjos. Esses 2 anjos, eles ficam ali guardando o banheiro. Interessante, mestre, que quando as pessoas saem para ir no banheiro, e geralmente acontece na hora do louvor, o anjo acompanha. Achei essa visão incrível. Ele acompanha a pessoa para ver o que a pessoa vai fazer no banheiro. Se realmente ela precisa ir no banheiro naquele momento do louvor, ou ela simplesmente está indo no banheiro por nada. Impressionante essa visão. Ele acompanha a pessoa, impressionante. Ele entrou, abriu a porta e entrou com a pessoa. Quando a pessoa estava diante lá do próprio vaso, o anjo acompanhou até ali, para ver se realmente a pessoa tinha necessidade de ir ao banheiro. Impressionante. E quando o irmão Rômulo falou daquele tubo que liga a terra ao céu, na realidade aquele tubo nos liga o ministério ao céu, e ele usou a expressão também arrebatamento, como assim Deus me deu aqui. Agora ele falou dos adolescentes. Eu via o irmão Mateus ser marcado pelo anjo. Depois eu via o anjo se direcionar até o irmão Reinaldo e também marcá-lo, irmão. E assim diz o Senhor: acontecerá algo na vida de vocês. Não se assustem, porque é o próprio Deus que fará, irmãos. E torno a repetir: acontecerá neste lugar algo sobrenatural. E assim diz o Senhor, mestre: pessoas serão abatidas aqui dentro. E será notório para que todos vejam quem é o Deus da geração Jesus Cristo. Aquela cadeira de profeta, mestre, ainda continuo vendo ela. E é de alguém que está aqui dentro. Alguém que recebeu esse ministério no passado e se perdeu. E Deus está trazendo de volta. Eu não sei quem é, mestre, mas eu sei que a pessoa está aqui dentro. Aleluia, até aqui, mestre. Eu tenho uma pergunta de Deus para a igreja. Por que curvam a cabeça de medo quando eu passo no meio de vós? Quando cometeu as vossas podridões, os vossos erros, não teve medo. Por que agora curvam a cabeça de medo? Carmelita, Deus manda te perguntar: por que tens medo? Alguém dos profetas? Vamos ficar de pé então. Você ama Jesus? Acredita no amor dele por ti? Temos dito, se um morreu por todos, logo, e ele morreu por todos, para que os que vivem, mas por eles morreu e ressuscitou. Você crê nisso? O seu alvo é o seu bem-prazer, o seu prazer, suas delícias da terra, suas conquistas, ou o seu alvo é o que a Bíblia diz, a morte por Cristo? Vós sois os meus
mártires. É isso que tu queres ser? Foi para isso que Jesus te chamou. Vós sois as minhas. É para isso que você quer ser? Você aceita esse chamado? Se os teus passos não estão nessa direção, que viestes ver no deserto? Como você vai discernir? Olha bem, como tu discernirás um Deus que tu não vês, se tu não discerne a mim que tu vês? Até hoje não entendeste que foi de um vaso de barro muito simples que Deus resolveu manifestar a sua glória. Eis que diante de vós está apenas um homem, mas cuja alma arde incandescente, cujo fogo se mistura em outros fogos. Houve um tempo em que um ser andou no meio das pedras afogueadas. Mas o fogo que arde hoje dentro dos que amam ao Senhor superam em muito o fogo daquelas pedras. Mas muitos não discernem. Ouvem verdade após verdade, dia após dia, mas lhes entram pelos ouvidos e não lhes cai no coração. Por isso, eis a pergunta: que fostes ver no deserto? Jesus menciona várias coisas. Uma cana agitada pelo vento, fostes ver? Alguém ricamente vestido, fostes ver? Jesus, presta atenção, geração Jesus Cristo. O Senhor questiona: que fostes ver, que fostes ver, que fostes ver. E tudo que o Senhor questiona está ligado ao que viam. Mas Jesus nunca perguntou: que fostes ouvir. E hoje muitos estão me vendo, a mim, pastor Tupirani, mas não estão ouvindo, não estão analisando que hoje Deus fala na terra dos mortais pela boca de homens. Como já escrevi por mandado do Senhor, os homens consideram Deus tão distante que não aceitam que haja um homem que lhe seja tão próximo. Se você não quer ser um mártir, se você não quer seguir as pegadas, se você não crê na Bíblia quando diz negai-vos a esse mundo, entregai-vos ao altar de Deus, se você não quer isso, eis a pergunta: que viestes ouvir no deserto? Algum dos profetas, algo mais a falar? Amém. Deus me mostrou nessa noite um eixo central. Esse eixo é o ministério, é o seu ministério, meu mestre. E eu vi cordas presa a esse eixo, e essas cordas, algumas dessas cordas eram cortadas. Essa visão é pessoas que serão cortadas do ministério, tanto aqui dentro quanto fora. E Deus está dizendo que agora, pessoas que estão ouvindo pela internet serão cortadas desse eixo, desse ministério, assim diz o Senhor. É incrível que o irmão André acabou de falar, mestre, que ele viu um eixo e eu vi uma rede. Eu vi a igreja como uma rede impressionante, mestre. E eu via
anjos, ele separava e essa rede tinha peixes e éramos nós. Impressionante mesmo. É a mesma visão do irmão André, impressionante. O anjo ele tirava peixes, colocava no cesto, e outros ele pegava e jogava fora. Esses que ele jogava fora ficavam se batendo, que já estavam fora, estavam completamente sem ar. Mas os que estavam na cesta não morriam. E tem uma palavra de Deus para um irmão da internet, e é Alessandro Dantas. Assim te manda dizer o Senhor: tu tem lamas no pé e tem lama nas mãos. Se tu não se limpar, não sobreviverá neste lugar. Eu o cortarei. Assim diz o Senhor a ti. Tem uma palavra de Deus para Jailma. Assim te manda dizer, Jailma: eu investi na tua vida. Eu te dei entendimento, conhecimento da minha palavra. Mas eu vejo a tua caminhada parada. Eu ainda tenho uma obra na tua vida, Jailma. Diz o Senhor. Aleluia, mestre. Até aqui, mestre. Bendito Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, Senhor, porque a nossa história, a nossa caminhada sempre foi: Deus, fala comigo. Começamos na igreja assim: Deus, fala comigo. Deus, nos ensina, nos mostra, nos aponta o caminho, nos dirige. E hoje, Senhor, além do que pedimos ou pensamos, enxergamos claramente a tua estrada, e só não trilha quem não quer. Ebenezer, quão grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então leva-nos, Senhor, na tua graça, na tua paz, debaixo das tuas onipotentes asas. Nós lutamos para mantermos a nossa posição e continuarmos a ser os teus guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.